Numa pequena vila encravada entre colinas nevoentas e florestas densas, jaz uma casa que todos evitam ao cair da noite. Sua fachada desgastada, janelas quebradas e o jardim tomado pelo mato sussurram segredos de um passado há muito esquecido, mas nunca perdoado pela memória das antigas pedras. Dizem que em noites de lua cheia, as sombras se alongam mais do que o usual e sussurros gelados percorrem o ar como uma prenúncio de algo sinistro. Os mais velhos da vila murmuram histórias ao pé do fogo, contos de desaparecimentos misteriosos, de visitantes incautos que ignoraram os avisos e atravessaram seus portões enferrujados, nunca mais vistos. Mas é só conversa para assustar as crianças, zombam os jovens, embora nenhum deles ouse se aproximar da propriedade após o crepúsculo. Certa noite, um forasteiro chegou à vila, desconhecendo as advertências, ou talvez as ignorando por completo. Sua curiosidade o arrastou para a aura sombria daquela construção. Armado apenas com uma lanterna e uma câmera, ele estava determinado a descobrir o que realmente se escondia atrás daqueles muros que, mesmo em ruínas, pareciam tão imponentes. Ao adentrar o saguão, a luz tênue da lanterna dançava nas paredes, lançando sombras que pareciam se mexer com vida própria. O chão rangia sob seus passos, como se a própria casa estivesse se lamentando com sua presença. A poeira flutuava no ar, formando imagens que sua mente lutava para não interpretar como espectros do passado. Sem perceber, o ar ao redor parecia ficar mais pesado, os sons mais abafados, como se ele tivesse atravessado um véu invisível para um mundo esquecido. E lá, no fim do corredor, a porta de um quarto se encontrava entreaberta, como se o convidasse ou desafiasse a descobrir seus segredos mais obscuros. Com o coração palpitante e a respiração pesada, o forasteiro avançou pelo corredor, seus passos ecoando nos ouvidos como tambores distantes. Cada quadro torto nas paredes parecia observá-lo com olhos invisíveis. Cada porta cerrada sussurrava promessas de mistérios velados. Ao se aproximar da porta entreaberta, uma corrente de ar frio lhe arrepiou a espinha, e o som sutil de música clássica flutuava no ambiente, baixo e quase consumido pelo silêncio. Empurrando a porta lentamente, a visão que se revelou diante de seus olhos era de um quarto preservado no tempo. Uma grande cama de dossel dominava o espaço, coberta por lençóis de um branco que já se tornara cinza com os anos. Brinquedos de porcelana e bonecas de olhar vazio estavam espalhados pelo chão, como se uma criança os tivesse deixado ali, apenas momentos antes. No canto, uma cadeira de balanço se movia suavemente, como se embalada por mãos invisíveis. Sua lanterna capturou um retrato na parede oposta, uma família posando séria, os olhos pintados, seguindo cada movimento seu. Havia algo estranho no olhar do pai, um brilho irônico que quase parecia zombar de sua coragem. A atmosfera o envolvia como um cobertor pesado, os silêncios interrompidos apenas pelo seu próprio respirar e o constante, embora suave, ranger da cadeira. Ao explorar mais o quarto, sua atenção foi atraída para um diário sobre a mesa de cabeceira. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Com mãos trêmulas, ele abriu o livro, as páginas sibilando segredos enquanto folheava. As entradas eram escritas com uma caligrafia elegante, mas frenética, contando histórias de dias felizes que se transformaram em noites de terror inexplicáveis. Não podemos sair. Lia-se em uma das entradas mais recentes. Ele não deixa. E mesmo que pudéssemos, quem acreditaria na verdade? A verdade que se esconde por trás dessas paredes antigas e desses sorrisos forçados. Ele mal percebeu a sombra que crescia atrás dele.
alongando-se pela parede como uma mancha de óleo se espalhando sobre água. A música parou abruptamente, a cadeira cessou seu balanço, e o silêncio tornou-se opressivo, pesado, cheio de expectativa. Um arrepio percorreu sua espinha, um sinal de alerta de que algo estava terrivelmente errado. A sombra na parede agora parecia quase humana, estendendo-se em direção a ele como se fosse tocá-lo. Com um impulso, ele se virou, mas não havia nada além do vazio do quarto atrás dele. O coração batendo descompassado. Ele se questionava se o medo estava brincando com sua mente. Com uma respiração profunda, ele tentou se recompor. É apenas a casa, sussurrou para si mesmo, tentando afastar o medo. Mas ao voltar sua atenção para o diário, um novo trecho chamou sua atenção, como se as palavras tivessem se materializado desde a última vez que ele olhou. Oh, às vezes à noite podemos ouvi-lo andar pelos corredores. Passos que nunca encontram descanso, buscando algo ou alguém. A música sempre começa quando ele está mais perto. A descrição era tão vívida que o som dos passos pareceu ressoar no quarto novamente, desta vez mais alto, mais claro. A música clássica recomeçou. Uma melodia lenta e melancólica, tocada ao piano, como um lamento de outra época. Seu instinto gritava para ele fugir, mas a curiosidade o prendia ali, preso na teia de mistérios daquela casa. Movido por uma força que não conseguia entender, ele seguiu o som dos passos e da música, caminhando para fora do quarto. O corredor estava mais escuro agora, as sombras mais densas e ameaçadoras. A luz de sua lanterna tremulava, como se estivesse lutando para manter-se viva contra a escuridão que engolia tudo. Cada porta que passava parecia sussurrar segredos, prometendo revelações, se ele apenas ousasse olhar para dentro. Mas ele continuava, atraído pelo som que parecia conduzi-lo mais profundamente na casa. A música o levava a um salão no fim do corredor, as grandes portas de madeira entreabertas, convidando-o a entrar. Com um último olhar para trás, ele atravessou o limiar. O salão era imenso, com um lustre pendurado no centro, suas velas muito tempo apagadas. No fim da sala, um grande piano de cauda, seu verniz escurecido pelo tempo, mas ainda imponente como um rei em seu trono decaído. E lá, sentado ao piano, uma figura espectral, seus dedos dançando sobre as teclas com uma habilidade que só poderia pertencer a um maestro. A figura parou de tocar e se virou lentamente. À medida que a figura se virava, o forasteiro sentiu o ar gelar ao redor, como se a própria respiração do tempo tivesse pausado. A figura era etérea, quase transparente, com traços delicados que lembravam os retratos pendurados pelos corredores da casa. Seus olhos, no entanto, ardiam com uma intensidade sombria, carregados de uma tristeza imemorial. Você não deveria estar aqui, a figura falou, sua voz um sussurro que reverberava pelas paredes do salão. Este lugar guarda mais do que simples segredos. Guarda maldições antigas, dor que o tempo não pode apagar. O forasteiro, embora dominado pelo medo, encontrou forças para responder. Quem é você e o que aconteceu nesta casa? A figura olhou para o piano, como se encontrasse ali algum conforto, ou talvez lembranças de um tempo menos sombrio. Eu fui o senhor desta casa, em vida. E em morte, tornei-me seu prisioneiro. Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos em um ponto distante. A minha família sofreu uma tragédia que jamais deveria ter acontecido. Eu não pude salvá-los. Movendo-se lentamente, a figura voltou a sentar-se ao piano, seus dedos tocando as teclas com delicadeza, trazendo à vida a melodia triste que o forasteiro ouvira antes. A música
Ela me mantém aqui e também serve como um aviso para aqueles que ousam entrar. Olha, o forasteiro, agora completamente capturado pela história daquela alma perdida, aproximou-se mais. Existe alguma maneira de ajudá-lo, de libertá-lo desse tormento? A figura sorriu tristemente. Não há libertação para mim, mas você ainda pode deixar este lugar. Vá, antes que as sombras desta casa consumam mais do que sua curiosidade. Nesse instante, um som estrondoso ecoou pela casa como se todas as portas tivessem batido ao mesmo tempo. O forasteiro, sentindo o perigo iminente, sabia que era hora de partir. Ele lançou um último olhar para a figura ao piano, que agora tocava com uma intensidade crescente, como se despedisse ou talvez advertisse. Sem olhar para trás, ele correu pelo corredor, os passos e a música desvanecendo-se em um crescendo de sons confusos e assustadores. Ele atravessou a entrada e se viu novamente no jardim, a casa parecendo ainda mais ameaçadora sob o luar. Enquanto se afastava, o som da música ainda flutuava no ar, um lembrete melancólico de que algumas portas, uma vez abertas, revelam verdades que a luz do dia prefere esquecer. Apressando-se para longe da casa, o forasteiro sentia cada músculo de seu corpo tensionado pela urgência de escapar. O ar frio da noite batia contra seu rosto, como se tentasse limpar os últimos vestígios daquela atmosfera opressiva que permeava a mansão. Embora estivesse fisicamente afastando-se, a presença da casa ainda o assombrava. Seus segredos sussurrando nos ventos que agitavam as folhas caídas ao longo do caminho. Ele parou por um momento olhando para trás. A casa, agora apenas uma silhueta sombria contra o céu noturno, parecia vigiá-lo. Uma luz fraca brilhava de uma das janelas do andar superior, como um olho que não piscava. Seria a figura solitária ao piano, ainda tentando comunicar alguma última mensagem desesperada. Ou seria algo mais sinistro, aguardando o próximo intrépido ou incauto a cruzar aqueles portões. Tomado por um misto de compaixão e curiosidade, o forasteiro sabia que essa noite seria apenas o início de sua jornada. Alguma coisa dentro dele havia mudado. Uma resolução se formara no cerne de seu ser. Não poderia deixar essa história não contada, essas almas não vingadas. Havia algo mais naquela casa, algo que pedia para ser descoberto, entendido e, quem sabe, libertado. Já de volta à vila, as primeiras luzes do amanhecer começavam a atingir o céu de cores suaves. Os moradores começavam a despertar, e alheios ao fato de que, não muito longe dali, a história de uma vida e de uma morte continuava a se desenrolar presa em um ciclo sem fim. O forasteiro, agora um portador dos segredos da casa, sabia que teria de voltar preparado não apenas com lanternas e câmeras, mas com a determinação de enfrentar o que quer que aquelas paredes estivessem guardando. Enquanto caminhava pelas ruas ainda tranquilas da vila, ele ponderava sobre tudo o que havia experimentado. As palavras do espectro ao piano reverberavam em sua mente. Vá, antes que as sombras desta casa consumam mais do que sua curiosidade. Talvez houvesse um modo de ajudar, de alterar o que parecia ser um destino eternamente selado pela tragédia. Com esses pensamentos turbulentos, ele planejava seu retorno. A próxima visita seria diferente. Ele sentiria os mesmos medos, sim, mas armado com um novo entendimento e uma nova esperança. A história da casa abandonada estava longe de terminar e ele seria o canal através do qual as verdades escondidas finalmente veriam a luz do dia. Com o amanhecer estendendo seus dedos pálidos sobre a vila, o forasteiro se sentia cada vez mais imerso nos mistérios daquela casa abandonada.
Enquanto caminhava pelas ruas adormecidas, as palavras do espectro ao piano ecoavam em sua mente. Cada nota, uma lembrança de que a casa guardava muito mais do que apenas ruínas e recordações. Ele passou o resto do dia em um café local, anotando tudo o que se lembrava, cada detalhe, cada sombra, cada sussurro. Sabia que precisava estar preparado para o que decidira fazer a seguir. Entre goles de café e olhares curiosos dos habitantes da vila, ele planejava meticulosamente seu retorno à casa. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja ardente, ele sentia uma mistura de antecipação e receio. Sabia que a noite traria consigo os segredos ocultos sob o manto da escuridão, segredos que a luz do dia não podia revelar. Equipado agora com uma câmera mais robusta, gravadores de som e uma determinação férrea, ele partiu novamente em direção à casa que, mesmo à distância, parecia chamá-lo. A noite caía rápido e as sombras se alongavam, desenhando figuras estranhas no chão enquanto ele se aproximava da propriedade. O portão de ferro rangia levemente ao ser empurrado, como se lamentasse o retorno. O caminho até a entrada estava mais escuro que na noite anterior, as árvores formando um túnel sombrio, quase como se estivessem vivas, observando sua jornada com interesses sombrios. Dessa vez, ao entrar na casa, uma sensação diferente o invadia. Não era apenas medo, mas uma espécie de resolução. Ele estava ali, não só para explorar, mas para entender, para conectar-se com a história e as almas que ainda habitavam aquele lugar. Sua lanterna iluminava o caminho, enquanto ele se dirigia diretamente ao salão do piano, o coração batendo em uníssono com seus passos apressados. Ao abrir as grandes portas do salão, ele foi recebido pela visão do piano silencioso na escuridão, aguardando o toque que liberaria suas melodias fantasmagóricas. Mas, desta vez, ele não estava sozinho. Sentado ao piano, o espectro olhava para ele com uma expressão de reconhecimento, como se soubesse que ele retornaria. "Você veio", disse a figura, sua voz um fio de melancolia e surpresa. "Por que retornou, sabendo o que este lugar representa?" "Olá, eu preciso entender", respondeu o forasteiro, sua voz firme apesar do tremor interior. "Preciso saber o que aconteceu aqui e se há algo que eu possa fazer para ajudar." A figura assentiu, como se essa resposta fosse esperada. "Então venha, ouça novamente a música." E, com essas palavras, seus dedos começaram a deslizar pelas teclas, trazendo à vida uma melodia que parecia contar uma história de amor, perda e eterno retorno. Enquanto a música enchia o salão, o forasteiro sentiu-se envolto em uma narrativa que transcendia o tempo. Cada nota, uma janela para o passado trágico da casa. E enquanto ouvia, percebeu que essa noite seria apenas mais um capítulo na longa história que ainda estava sendo escrita. Enquanto a música preencheu o ar, cada nota parecia trazer à tona as sombras do passado, fazendo com que o salão fosse povoado não apenas pelo espectro ao piano, mas também por vislumbres de outros habitantes que uma vez chamaram aquela casa de lar. O forasteiro, envolto na melodia, sentia-se parte daquela história, um fio ligado à trama intricada que se desenrolava ao redor. A figura ao piano parou abruptamente, deixando o silêncio cair como um véu. "Você sente isso?" perguntou com um olhar penetrante. As paredes, elas respiram. Ecos de risos, lágrimas, gritos, tudo permanece aqui. Mas algo mais, algo que ainda não foi revelado. O forasteiro, absorvido pela intensidade do momento, apenas assentiu. O que ainda não foi revelado. A figura
apontou para um canto escuro do salão, onde uma pesada cortina de veludo ocultava o que parecia ser uma outra porta. Atrás dessa cortina, existe um quarto que nunca foi aberto desde a noite da tragédia. Muitos temem o que está lá dentro, mas talvez você, com sua coragem e sua necessidade de entender, possa finalmente descobrir a verdade. O coração do forasteiro batia forte. A tentação de descobrir todos os segredos que a casa guardava era quase irresistível. Ele se aproximou da cortina, sua mão tremendo ao tocar o tecido. Com a mão firme, o forasteiro puxou a cortina de veludo, revelando a porta que escondia segredos de uma era esquecida. Com um suspiro profundo, ele girou a maçaneta, os rangidos da madeira antiga ecoando pelo silêncio tenso. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto coberto de poeira e sombras. No centro, um objeto brilhava sob a fraca luz da lanterna, um pequeno cofre de metal, adornado com inscrições que o tempo não conseguiu apagar. O forasteiro se aproximou, a curiosidade queimando mais forte do que qualquer vestígio de medo. Ele tocou o cofre, sentindo o frio do metal sob seus dedos. Com um clique suave, o cofre se abriu, revelando seu conteúdo. No interior do cofre, o forasteiro encontrou uma série de cartas amareladas pelo tempo, seladas com um lacre de cera que ainda mantinha sua forma apesar dos anos. As cartas estavam endereçadas a diversos membros da família, que uma vez habitara a casa, contendo mensagens que oscilavam entre declarações de amor profundo e desesperadas súplicas por perdão. Além das cartas, havia um diário menor, claramente pertencente ao senhor da casa, o espectro ao piano. As páginas estavam repletas de confissões e reflexões sobre uma maldição que pesava sobre a família, lançada por uma injustiça cometida gerações antes. O diário detalhava um ritual que poderia potencialmente quebrar a maldição, mas era claro que ele nunca havia sido realizado. O forasteiro sentia-se agora na posse de um segredo crucial, a chave que poderia desvendar toda a trama de dor e redenção entrelaçada nas paredes daquela casa. Que os segredos encontrados nessas cartas revelarão sobre a maldição que assombra a casa abandonada. E o ritual descrito no diário será suficiente para libertar as almas presas a este lugar. Não perca o próximo capítulo desta jornada obscura, onde mistérios ancestrais e guardam para serem revelados. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e prepare-se para adentrar mais uma vez nas sombras desta história não contada.